Privilégio, né, muito grande de estarmos aqui reunidos para prestigiar mais um culto, né, de adoração a Jesus, né, que Ele possa nos abençoar, que Ele possa nos falar conosco, né, que nós possamos sentir a presença dEle cada dia mais, cada vez mais, né, porque já é um privilégio estarmos aqui, né, e que Ele possa, né, tocar em nosso coração. Irmãos, vamos agradecer por esse rico momento aqui, irmãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui na Tua presença, meu Pai, para Te adorar, para cultuar, meu Pai, para prestar nossa melhor adoração, meu Pai. Que o Senhor possa tocar no coração de cada um aqui presente, meu Pai, aquele que estão em casa, meu Pai, que eles possam assistir, que eles possam ser tocados pela palavra aqui que vai ser levada, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Pai, visitar os irmãos que se encontram em enfermidade, meu Pai, que eles possam ser sarados, meu Pai, que eles possam logo estar conosco novamente, meu Pai. Pai, eu coloco tudo nas Tuas mãos, meu, porque o Senhor tem a capacidade de curar cada um deles, meu Pai, cada um que aqui está, meu Pai. Pai, obrigado pela minha vida, que o Senhor tem me salvado tantas vezes, meu Pai. Estou aqui para agradecer também, meu Pai, a oração de todos os irmãos aqui presentes, que aqui vem cuidando de nós, da minha família, Pai. São tanto livramento que o Senhor tem me dado, meu Pai. Agradeço, meu Pai, aos meus pastores, meu Pai, que tem dado todo o apoio, meu Pai. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Abençoe o grupo de louvores, meu Pai, que aqui está, meu Pai. Os músicos, todos aqui, Pai, que prestam serviço para a Tua obra, meu Pai. Assim eu lhe agradeço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Amém, Jesus. Amém. E a palma, louva o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Estamos mais um dia na presença do Senhor Jesus. Quero estar cumprimentando os irmãos que estão em casa também e convidar vocês para junto nós louvar e adorar aquele que é digno de toda a honra e toda a glória e todo o louvor nesta noite. Que você possa entregar a sua oração, o seu louvor, aquilo que você veio fazer aqui, que é somente adorar o Senhor Jesus. Amém? Levante as suas palmas, suas mãos, vamos cantar o Senhor. Aleluia.
Deus. Nós te adoramos, Senhor Jesus, nesta noite. Aleluia. Que você possa adorar, Senhor, todo o seu coração nesta noite. Abre teu coração, as céus diante do Pai nessa noite. Aleluia. Cante, igreja. Tu és a minha luz, a minha salvação. Aleluia.
Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos fazer uma oração agora para as crianças saírem para a salinha juntamente com a irmã Lília. Senhor Jesus, neste momento nós estamos aqui para te agradecer por esta oportunidade maravilhosa de estar na tua presença. Abençoa, Senhor, as crianças agora que vão sair, que vão aprender, Senhor, a tua palavra, que o Senhor possa entrar no coraçãozinho delas, que elas possam aprender de ti, que elas possam crescer aprendendo a tua palavra, aprendendo do teu amor, daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, que possam crescer pessoas que te adorem, que te louvem, que conheçam a ti em espírito e verdade de todo o coração. Pedimos, Senhor, abençoa agora, Senhor, estas crianças, todos os professores que vão ali a ensinar as crianças, que elas possam ser abençoadas nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora vamos chamar a irmã Ingrid também, ela tem uma oportunidade agora. Glória a Deus. Acho que é o outro, né? Essa daqui pode usar. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Cumprimento os irmãos que estão em casa também. Queria chamar o Isaías para cantar comigo. Como
Glória a Deus. Amém. Minhas irmãs, meus irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, nós tivemos uma semana bastante abençoada. Graças a Deus, o Senhor nos ajudou. Tivemos o IBBC na segunda-feira, na terça-feira. Na quinta-feira, tivemos um trabalho também muito abençoado. Embora estava ventando, embora estava frio, nós tínhamos um número bom de irmãos, graças a Deus. E os nossos jovens foram um destaque, viu, irmão? Graças a Deus por isso, né? Que bênção por isso. E hoje, sexta-feira, nós tivemos um trabalho na casa da irmã Lázara. Eu vi ali algumas fotos. A igreja sede esteve presente, outras pessoas estiveram presentes e foi uma bênção também, graças a Deus. E também tivemos aqui uma manhã de escola dominical hoje maravilhosa. Recomeçamos a classe dos jovens e foi muito bom, irmãos, né? Os jovens estavam presentes, um bom número deles. Depois ficaram ensaiando a Jubrac, ensaiando o Ágape, enfim, foi um trabalho. E estamos aqui agora de novo, né? Alguns jovens trabalhando, servindo ao Senhor, e glória a Deus por isso, que a obra de Deus vai caminhando, né? O Senhor Jesus Cristo vai sustentando a sua obra, a sua igreja a cada dia. Hoje o irmão Leandro não está conosco, deve estar acompanhando aí pela transmissão da igreja. Saudações ao irmão Leandro, irmã Cláudia, irmã Cleide, toda a família. Que Deus abençoe vocês ricamente, em nome de Jesus. Nós louvamos a Deus, irmãos, por esses momentos, por esses louvores tão abençoados que já tivemos aqui na presença do Senhor. E Deus está abençoando pessoas que estavam com dificuldades, que estavam impossibilitadas, estão voltando cada dia a congregar com regularidade, e é uma vitória que nosso Deus está nos concedendo. Aleluia, glória a Deus, não é, irmãos? Graças a Deus por isso. E outras pessoas ainda o Senhor vai alcançar. Quero convidar a igreja, irmãos, para nós lermos a palavra do Senhor em Jeremias, capítulo 23, versículos 21 e versículos 22. Jeremias,
capítulo 23, versículos 21 e 22. Graças a Deus, irmãos. A irmã Leila está aí, o irmão Jair está aí novamente, graças a Deus por isso. A irmã Débora também, Marioto também, tinha alguns dias que não estava conosco, hoje está aí ao lado do seu esposo, graças a Deus por isso. Morlando Dias, Morlando Dias, graças a Deus, teve domingo passado, está aí hoje de novo, né? Que maravilha, que bênção, graças a Deus. Muito bem, irmãos, Jeremias, capítulo 23, versículos 21 e 22. Não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Mas se estivessem no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o fariam voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Amém. Senhor Deus, louvamos o teu nome mais uma vez, Senhor, e nós te agradecemos, pedimos que o Senhor fale conosco, Deus, e abra a porta da palavra, Senhor. É o que nós te rogamos, Senhor, de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos, Deus abençoe. Queridos irmãos, falar em nome de outra pessoa é uma coisa muito séria, muito sério, nós falarmos em nome de outra pessoa. Nós tivemos aí, há 2 quintas-feiras passadas atrás, a presença do irmão Guilherme, que está congregando ali em Taquarituba, com o pastor Jaziel. E como lá é longe, o pastor Jaziel, o presbítero Daniel, convidou o irmão Guilherme, e aí ele veio falar comigo, falou: pastor, a gente poderia ajudar um pouquinho o irmão Guilherme no combustível, na despesa pelo menos? Eu disse: sim, podemos. E aí eu não estava presente, fui para São Paulo, e aí o presbítero Daniel chegou no irmão Valdinei, falou assim: olha, eu já conversei com o pastor, e ele autorizou a passar uma ajudinha de custo, R$50, daqui até Taquarituba não paga nem R$50 para ajudar o irmão Guilherme. E aí, como havia uma autorização da autoridade competente, o irmão Valdinei entregou. Não foi isso, irmão Valdinei, que aconteceu? Não foi desse jeito? Por quê, irmãos? Porque falou no nome de outra pessoa. Imagine alguém falar no seu nome: olha, a irmã tal disse isso, isso e isso, ou mandou dizer isso, isso e isso, o irmão tal mandou dizer isso, isso e isso, quando a pessoa não disse isso, quando a pessoa não autorizou. Se for o filho bonito ainda, como disse o pastor Orlando Máximo, todo mundo quer ser pai. Se for uma coisa boa, eu não falei, mas deixa para lá. Agora, se der problema, quem mandou? Com ordem de quem? É assim ou não é, irmãos? É assim. Como que a pessoa foi falar no meu nome? A gente aceita isso, irmãos? A gente gosta disso? Não. Como que a pessoa vai falar no meu nome? Não, fala no seu. Como que você vai colocar a palavra na minha boca? Então, irmão, dá um rolo danado, problemão danado, não é isso? E por que, irmãos, que a gente tem tanta facilidade para colocar a palavra na boca de Deus, para falar quando Deus não falou? Não, porque eu estou aqui nessa noite como profeta de Deus, ou vai fazer uma visita, e a gente quer às vezes dominar alguma pessoa, dominar uma situação,
e a gente usa um nome forte, um nome poderoso. Não, estou falando em nome de Jesus, estou falando em nome de Deus. Nós temos isso daí. Então, irmãos, vejam bem, se nós não gostamos, se nós não aceitamos que se fale alguma coisa em nosso nome, não deveria haver em nosso meio, em nossas vidas, um temor maior de falar em nome de Deus? Eu creio que sim, deveria de haver. E é o que Deus está falando aqui em Jeremias 23, 21 e 22. Eu não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Isso daqui, irmãos, é mais ou menos no ano 600 e pouco antes de Cristo. Antes de Cristo. Será que em 2021 isso acontece, irmãos? Será que isso acontece ainda? Ou não? Ou isso parou de acontecer? Será que tem pessoas falando indevidamente em nome de outra pessoa e até em nome de Jesus? O Senhor está reclamando aqui, né? Olha aí, eu não mandei e eles foram, eu não falei e eles falaram. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos da nossa parte como quem fala, e nós precisamos estar atentos da nossa parte como quem ouve. Precisamos estar atentos quanto a isso daí. Isso não é brincadeira, irmãos. Falar em nome de outra pessoa é perigoso, é sério. Então isso não é brincadeira, quanto mais falar em nome de Deus. Então, irmãos, como não se executa logo o juízo sobre a má obra, a coisa às vezes vai até dando certo, a pessoa vai fazendo, vai fazendo. Mas lá em Mateus, irmãos, no capítulo 7, e versículo 21 até o 23, o Senhor fala que um dia vai acontecer alguma coisa. Então tem a gente um monte de coisas acontecendo hoje, mas um dia a Bíblia diz assim: olha, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aleluia. Nem todo que me diz Senhor, Senhor. E aí diz: muitos me dirão naquele dia, vamos lá naquele dia, de novo, olha, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O nosso Deus, irmãos, é um Deus santo. Para mim ter comunhão com Deus, eu jamais serei perfeito, mas eu preciso pelo menos repudiar e entristecer pelo pecado do próximo e principalmente pelo pecado da minha vida. Eu preciso levar o pecado a sério. Está dizendo aqui: vós que praticais a iniquidade. Aí o versículo anterior que nós lemos fala assim: olha, se eles estivessem no meu conselho, quer dizer, o que é o conselho? É o gabinete de Deus, lá em Jeremias 23. Se estivessem no meu conselho, quer dizer, quando a pessoa está com intimidade com Deus, né, o Senhor fala: se estivesse no meu conselho, eu daria para eles a minha palavra. Deus não está negando. Eu dou sim a minha palavra, mas precisa estar no meu conselho, precisa estar em intimidade, precisa estar juntinho com Deus. Aleluia. E aí, irmãos, quando nós fazemos assim, dá certo. Pessoal, irmãos, quantas pessoas aí, né? Eu não quero nem entrar em detalhe, irmãos. Igreja como religião, igreja como fonte de lucro, totalmente, sabe, falando em nome do Senhor, são verdadeiras empresas.
tem nada a ver com o gabinete de Deus, com a intimidade com Deus, para sair de lá com uma palavra para transmitir. E o Senhor vai falar um dia: eu não conheço vocês. Não conheço vocês. Aí, irmãos, nós precisamos de querer isso. Nós precisamos. É a palavra de Deus que nos alimenta, é a palavra de Deus que nos dirige, é a palavra de Deus, nós somos criados para isso, e nós precisamos. Então, irmãos, sabe, foi brotando durante a semana no meu coração esses textos aqui, e eu quero mostrar para os irmãos como é quando Deus fala. Olha, segundo Samuel, capítulo 24, olha o versículo 11. O rei, autoridade máxima, irmão. O rei é autoridade máxima. Aí chega um profeta para ele, o profeta Natã, e diz para o rei Davi assim: levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta, eu falei Natã, mas é Gade, vidente de Davi, o profeta de Davi, dizendo: vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que eu te faça. Veio, pois, Gade a Davi e fez-lhe o saber, e disse-lhe: queres que 7 anos de fome te venham sobre a tua terra? 7 anos de fome? Ou que por 3 meses fuja dos teus inimigos, ou e eles te persigam, ou por 3 dias haja peste sobre a terra. Tá vendo? Ele colocou o cardápio para ele. Você quer 7 anos de fome? Você quer 3 meses de perseguição? Ou você quer 3 dias de peste? E aí o profeta fala: delibera, isto é, resolve agora, e vê que resposta darei ao que me enviou. Olha, irmãos, que coisa limpa, que coisa transparente, que coisa bonita. Quem estava falando não tinha dúvida que estava falando a palavra de Deus. Quem estava recebendo não tinha dúvida de que era a palavra de Deus. O profeta Gade falou: Deus puro. Davi ouviu a palavra do Gade, isso ou isso ou isso. Davi pensou: Deus puro, não tem. E o profeta, ele não se envolveu com nada. Você resolve que eu preciso responder para quem me enviou, qual a sua decisão, sem interferência nenhuma para mandar a mensagem, sem interferência nenhuma para trazer a resposta. Olha que coisa linda, irmãos. Agora, pensa bem, por que veio a praga, né? Eu não vou entrar em detalhe aqui agora, mas é porque o Davi tinha feito um censo, quer dizer, tinha contado o povo, de alguma forma, aquilo entristeceu a Deus, e veio a justiça sobre ele. E veio essa pergunta. Então ele falou: olha, então o Davi reconheceu que era Deus que estava falando, e o profeta não inventou nada, e ele acatou como a palavra de Deus, e no final teve o problema, mas ali era Deus puro naquela situação. Então, irmãos, o mensageiro, ele era somente um mensageiro, ele não interferiu em nada. Agora, e nós, irmãos, eu penso que nós devemos buscar ou aceitar. Nós não devemos buscar ou aceitar, ou nós devemos buscar menos do que isso. Irmãos, eu não acho que é interessante para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, para qualquer igreja, ter interferência humana. Ou é? É interessante, irmãos? Naturalmente que não. A melhor coisa, irmãos, é quando Deus está no negócio. A melhor coisa é quando não tem mistura. Fala: olha, isso é de Deus. Então eu preciso ter o discernimento, como o Davi teve o discernimento. Olha, isso foi Deus que falou. E o profeta teve a segurança de falar: ó, é isso que Deus quer. É 3 coisas, não são 4 que ele estava falando.
Aí, irmãos, quando o Senhor está no controle, quando o Senhor, quando a gente não atropela, quando a gente não inventa, a coisa dá certo, a coisa prospera, a coisa vai para frente. Eu penso, irmãos, que uma igreja, que um povo deve desejar isso. A gente não deve buscar, a gente não deve desejar misturas humanas. A gente deve desejar orar pelas irmãs que ministram, pelos irmãos que ministram a palavra, o louvor, que esta graça de Gade seja uma realidade nos nossos líderes, nos nossos membros que fazem uso da palavra, no nosso meio. Eu acho que, irmãos, com a igreja saudável, uma igreja sadia, deve orar por isso, deve valorizar isso, deve buscar isso, deve dizer: Senhor, é isso que eu quero, abençoa a nossa igreja, Senhor. A gente não precisa de palavra de homem, irmão, não precisa de caprichos pessoais de pastor nenhum, não precisa de teorias de ninguém, nós precisamos disso, nós precisamos de Deus puro, aleluia. E a disposição, irmãos, de recebermos Deus, a disposição de recebermos Deus, Vamos ver um outro texto que eu acredito que Deus colocou no meu coração, e é Bíblia pura, Jeremias capítulo 42, os irmãos tenham um pouquinho de paciência, irmão, que eu vou fazer uma leitura um pouco longa, mas os irmãos vão ver que é edificante. Então o que acontece? O que acontece? Israel, irmão, pecou, Judá pecou contra o Senhor. Aí veio o rei Nabucodonosor e levou todo mundo embora. Levou a primeira leva, levou a segunda leva, levou a terceira leva, levou todo mundo. Imagina vir aqui um rei, um exército inimigo, levar todo mundo embora de Avaré e deixar só os moradores de rua praticamente aqui. Foi o que aconteceu em Jerusalém. Destruíram os muros, queimou o palácio, queimou o templo, levou as riquezas, deixou uma terra arrasada, Jerusalém. E aí ficou lá, irmãos, alguns pobres moradores em Jerusalém. E aí eles falaram: e agora? O que nós vamos fazer? E o profeta Jeremias estava lá. Então, eu não sei se eu falei errado, mas é Jeremias 42, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: então chegaram todos os príncipes dos exércitos, Joanã, filho de Careá, Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disseram a Jeremias o profeta: caia agora a nossa súplica diante de ti, e roga por nós ao Senhor teu Deus, por todo este resto, porque de muitos restamos uns poucos, como veem os seus olhos, para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar, e aquilo que devemos de fazer. Olha o pedido do povo: que o Senhor nos ensine o caminho e aquilo que havemos de fazer. E disse-lhe Jeremias, o profeta: eu ouvi, eis que orarei ao Senhor vosso Deus, conforme as vossas palavras. E seja o que for que o Senhor vos responder, eu vô-lo declararei, não vos ocultarei nada. Então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade. Se não fizermos conforme toda a palavra com que te enviar a nós o Senhor teu Deus, seja ela boa ou seja má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. Está vendo, irmãos? Então o povo estava lá, muro destruído, palácio destruído, templo destruído, os melhores, o exército, os nobres, as pessoas que tinham cultura, ficaram realmente a plebe, os mais pobres, os mais fracos, os mais sem cultura. Eles chegaram para o profeta Jeremias e falaram: olha, o que nós vamos fazer agora?
Pergunta a Deus por nós, e o que Deus falar conosco nós vamos acatar. E Jeremias falou: tá bom, eu vou orar a Deus para vocês, e o que Deus me falar eu vou falar para vocês, sem pôr e sem tirar, do jeitinho que Deus me falar eu vou falar para vocês. E aí, irmãos, passou um dia, passou 2, passou 3, não aconteceu nada. Passou 4, passou 5, passou 6, 7, 8, 9, não aconteceu nada. E o Jeremias, irmãos, ele não tinha uma vaidade. Jeremias não tinha um nome a zelar. Talvez se chegasse para mim: e aí, como é que é? Você está em pecado? Deus não fala com você? Deus não fala mais com você? Como é que é, Jeremias? Então, irmãos, Jeremias não inventou nada. Deus não falou com ele, Deus não mandou ele falar nada, ele ficou em silêncio. Que não adianta, irmãos, eu ficar na minha vaidade, querer falar alguma coisa para impressionar, e aquilo não é a palavra de Deus. Então isso é um exemplo aqui. O Jeremias não recebeu a palavra de Deus, ele se calou. Mas aí o versículo continua, versículo 7. Sucedeu que ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então Jeremias falou: agora eu posso falar. Irmão, quando Deus te der a palavra, irmão, quando Deus te der a palavra, você pode dizer: Senhor, agora eu vou falar, porque agora eu sei que é no teu nome, agora eu sei que vai edificar, agora eu sei que eu não vou trazer um prejuízo para a minha vida, para a minha família, agora eu sei que eu não vou trazer prejuízo para uma família, para a igreja, porque agora eu tenho convicção que é a palavra de Deus. Aleluia. E veio a palavra, ele não inventou, não foi vaidoso. Aí o versículo 8 continua: então chamou a Joanã, chamou as autoridades, filho de Careá, e a todos os príncipes dos exércitos que havia com ele, e a todo o povo, desde o menor até o maior, e disse-lhes: assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviaste para lançar a vossa súplica diante deles, quer dizer, para consultar a Deus diante dele: se de boa vontade ficardes nesta terra, então vos edificarei e não vos derribarei, e vos plantarei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que tenho feito. Não temais o rei da Babilônia, a quem vós temeis, não o temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar, e para vos livrar das suas mãos, e vos farei misericórdia, para que ele tenha misericórdia de vós, e vos faça voltar à vossa terra. Olha, irmão, que coisa linda. E depois o versículo continua falando mais um monte de coisas bonitas nesse sentido. Então, irmãos, uma coisa clara, uma coisa transparente, uma coisa assim, o preto no branco. Jeremias, ora a Deus por nós. Tá bom, eu oro. Depois de 10 dias veio a palavra de Deus é: não vão para o Egito. Nabucodonosor levou o povo para a escravidão, mas agora eu digo para vocês que ficaram aqui de resto, eu vou dar ordem para Nabucodonosor, eu vou ter misericórdia, Nabucodonosor não vai fazer mal para vocês, pode ficar aqui, porque eu garanto, vocês serão abençoados. Acabou, irmãos. Esta era a palavra de Deus para esse momento. E eles haviam dito: pergunta para Deus o que é para nós fazermos, e o que Deus falar, a gente vai obedecer. Mas sabe, irmão, aquele negócio, o que Deus falar eu vou obedecer, mas Senhor, mas tem que ser desse jeito. Irmãos, aí fica difícil. Senhor, será que é para mim casar com ele, com ela, mas já decidiu no coração? Senhor, será que é para mim vender, mas já decidiu no coração? Será que é para mim mudar, mas já decidiu no coração?
Será que é para mim fazer daquela forma? Mas já decidiu no coração, só quer que Deus assine embaixo, só quer que Deus homologa, só quer que Deus confirma a vontade que já está decidida no coração da pessoa. E aquele povo, eles não queriam ficar lá, eles estavam com medo, eles não confiaram que Deus era poderoso para livrá-los do exército da Babilônia e de Nabucodonosor. Então, irmãos, a melhor coisa é nós chegarmos diante do Senhor e falar: Senhor, fala comigo, Senhor. Senhor, me dá graça, Senhor, para fazer a tua vontade, Senhor. Senhor, me livra do mal, porque, irmão, depois vai vir o prejuízo. Irmão, eu não tenho capacidade, você não tem capacidade de fazer a vontade de Deus. Nós, irmãos, quando a gente combina alguma coisa com a gente mesmo, como que a gente faz? Ninguém interfere, mas nós precisamos de graça para falar: Senhor, eu preciso estar na tua direção. Que coisa linda, irmãos, que coisa bonita, que vitória quando o Senhor fala e a gente acata a voz de Deus. E Deus disse aqui na sua palavra: fica. Eles disseram: o que Deus falar, eu vou acatar. Eles disseram. E veio a palavra de Deus, preto no branco, sem interferência do profeta Jeremias, como Gade também não interferiu. Mas ainda, irmãos, no capítulo 43, o povo traz a resposta deles. Olha o capítulo 43, que está dizendo assim: sucedeu que, acabando Jeremias de anunciar a todo o povo todas as palavras do Senhor, Deus deles, com as quais o Senhor, Deus deles, o havia enviado, e que foram todas aquelas palavras, olha, a palavra de Deus. Então falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, a todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: tu dizes mentiras. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: não entreis no Egito para lá peregrinardes. Baruque, filho de Nerias, é que te incita contra nós, para nos entregar nas mãos dos caldeus, para eles nos matarem, ou para nos transportarem para a Babilônia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, nem nenhum de todos os príncipes dos exércitos, nem o povo todo, a voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Está vendo, irmãos? Depois, se os irmãos quiserem saber detalhes, leiam o capítulo 42 e 43 de Jeremias. Mas o que está dizendo aqui? Sabe aquele negócio, irmãos? Olha, eu procuro ao máximo, irmãos. Quando eu tenho dificuldades com alguma pessoa assim, eu procuro ao máximo evitar de ficar fazendo guerra de Bíblia. Não, mas a Bíblia diz assim. Daqui a pouco chega o outro: não, mas a Bíblia está assim. Daqui a pouco perdeu a credibilidade, irmãos. A gente fica brigando de versículo um com o outro. Irmãos, isso é um perigo. Por quê? Porque perde o crédito da palavra de Deus. Porque esses homens disseram: não é Deus que está falando. Jeremias, você está falando, mas é interesse dessa pessoa aqui, olha, o nome Baruque. Falou: o Baruque que subornou você. Você está assim com o Baruque? Você está profetizando, você está pregando, você está ensinando, mas isso não é de Deus coisa nenhuma. Você está falando da parte do homem, e nós não vamos, porque nós não acreditamos nessa palavra. E aí, irmãos, o prejuízo. E aí a perda de todo esse povo que desobedeceram à palavra de Deus. Porque eles disseram: o que o Senhor falar nós vamos acatar. Mas qual foi a resposta dele? Não, eles não tiveram discernimento para entender: isto é voz de Deus, isto é palavra de Deus. Eles pensaram: tem coisa de homem aí. Aí fica difícil, irmãos. Aí fica complicado. E o prejuízo veio, por quê? Porque eles não acataram a voz de Deus. Como é que eu vou saber, irmãos? Como é que você vai saber? Por isso que nós precisamos de ter comunhão com Deus, para não correr o risco de Deus falar conosco, de Deus tratar conosco, a gente confundir as coisas e perder a bênção de Deus na nossa vida. Precisa tomar cuidado, irmãos.
precisa estar atento. Quem é, irmãos, mensageiro de Deus, precisa tomar o máximo cuidado para não misturar, para não perder a credibilidade, porque, irmãos, a voz de Deus é a nossa vitória, a voz de Deus é coisa séria, a voz de Deus é a nossa direção. Se esse povo tivesse, mas o Nabucodonosor já fez tudo isso, mas Deus falou, mas agora eu vou dar misericórdia, Nabucodonosor não vai fazer mais. Irmão, pode parecer o que for, mas se Deus falou, Ele cumpre, Ele se responsabiliza, aleluia. E o Jeremias falou ali, irmãos, a palavra de Deus, e as pessoas não tiveram o discernimento para receber a palavra de Deus, e o prejuízo foi grande. Está vendo só? Então nós precisamos de tomar o cuidado para transmitir, e precisamos de tomar o cuidado para receber a palavra de Deus. Precisamos de tomar esse cuidado. E já indo, irmãos, para o final, sabe, irmãos, esse mesmo povo que não acreditou em Jeremias, que estava lá na terra prometida, os que foram levados cativeiros para a Babilônia, lá a 2.000 quilômetros de distância, eles foram levados para o cativeiro, não estava mais em Jerusalém, estava lá na Babilônia, muito longe, mas tinha lá um profeta no meio deles. O profeta Daniel estava lá, o profeta Ezequiel estava no meio dos cativos, e o Jeremias ficou com o restante do povo na terra. E mesmo lá no cativeiro, Deus levantou o profeta Ezequiel ali e não deixou de falar. Irmãos, Deus fala conosco. Sabe aquele negócio, irmãos, que a gente fala assim: Deus, o Senhor tinha falado comigo, mas não é que eu fui rebelde, eu não entendi, mas o Senhor me avisou que isso ia acontecer. Já aconteceu isso na sua vida, irmão? Olha, Deus falou comigo e eu não entendi. Então, irmãos, a voz de Deus, o testemunho de Deus está sempre presente. Deus nos ama, Deus nos quer bem, Ele fala conosco, Ele fala com a sua igreja. E lá, irmãos, no meio daquele povo que estava lá no cativeiro, Deus continuou falando, sabe? Olha isso daí, ó, se estivesse no meu conselho. E Deus levantou lá um outro profeta sério, que falava a palavra de Deus, mas não ouvir a voz de Deus, irmão, sabe? Não acatar a voz de Deus é um problema grande. Então Ezequiel, capítulo 33 e versículo 30, nos mostra, irmãos, um homem que falava a palavra de Deus, sem mistura, com pureza. Tanto é que está aqui, ó, Jeremias, está aqui Ezequiel, Deus autenticou que está aqui até o dia de hoje. Não era a palavra de Jeremias, não era a palavra de Ezequiel, era a palavra de Deus. Mas lá naquele tempo, irmão, não tinha teatro, não tinha circo, não tinha shopping, não tinha Praça São João, não tinha sorveteria, não tinha Netflix, não tinha, sabe, o futebol da tarde. O povo estava lá na escravidão, o povo estava lá oprimido na Babilônia, o povo foi levado para a escravidão. E aí, irmãos, o povo começou a buscar atrações, espetáculos. E uma das atrações que o povo começou a buscar, qual foi? Qual foi? Igreja. Uma das atrações, qual foi? Culto. Uma das atrações, qual foi? O homem de Deus que falava a palavra de Deus. Aí o Senhor chega para Ezequiel, que ministrava a palavra de Deus. Olha, quantos capítulos foram escritos em Ezequiel? Quantos? Mais de 40. Não me lembro agora. Mas ele falava a palavra de Deus e o povo ia para ouvir. E o que o Senhor falou para Ezequiel? Eu vou ler aqui na nova versão transformadora. É uma outra linguagem. Ezequiel 33 e 30 diz assim: Filho do homem,
O seu povo fala de você em suas casas e junto às portas. Entenderam, irmãos? Olha, Deus falando para o profeta: o seu povo fala de você em suas casas e junto às portas. Jeová falando para Ezequiel. Dizem uns aos outros: venham, vamos ouvir o que o profeta tem a nos dizer. E eles se reconheciam da parte do Senhor. Eles vêm, fingindo ser sinceros, sentam-se diante de você, ouvem suas palavras, mas não têm intenção alguma de pô-las em prática. Tem a boca cheia de palavras sensuais. O seu coração só quer dinheiro. Eles consideram você, Jeremias, um divertimento, como alguém que entoa canções de amor, como uma linda voz, ou toca belas músicas num instrumento. Ouvem suas palavras, mas não põem em prática. Irmãos, não dá para dar muito glória a Deus não, né? Mas olha aí o que está dizendo a palavra do Senhor. Eles vão te ouvir, Deus falando, eles vão te ouvir. Mas Jeremias, quando eles ouvem você, você é apenas uma diversão, você é apenas uma atração. A palavra não faz efeito na mente deles, a palavra não toca nos corações, a palavra não mexe, a palavra não machuca, a palavra não transforma, a palavra não traz luz. É apenas um divertimento que eles têm de você. Eles vão lá para ouvir você, não tem nada que fazer, vamos lá ver. Mas assim, só ver se está cantando bem, só ver se está fazendo uma boa poesia. É um passatempo, Deus está dizendo. Irmãos, qual é o resultado de um povo desse? Qual é o resultado da minha vida, se eu considero a Bíblia como isto? Se eu considero, os homens de Deus, as mulheres de Deus dessa forma, aonde isso vai me levar, irmãos? Aonde isso vai te levar? Não deve haver temor na minha vida. Eu não devo analisar se eu também não estou fazendo alguma coisa assim. Então, irmãos, eu preciso falar muito sério com Deus. Eu preciso estar muito consciente diante de Deus. Eu preciso estar muito bem com Deus para dizer: Senhor, eu não quero que isso aconteça na minha vida. Senhor, eu preciso estar lúcido. Senhor, eu não posso ficar desorientado neste mundo, irmãos, que está cheio de bombas por aí. Se nós pisarmos em algum lugar errado, a bomba explode. Senhor, eu preciso desesperadamente, a cada dia, a cada passo, da tua direção, da tua orientação. Eu preciso, Senhor, que o Senhor fale comigo, me dirija, me abençoe. Quem de nós, irmão, se atreve a falar: eu não preciso da voz de Deus, eu vou tratar a voz de Deus como uma diversão, eu vou tratar a voz de Deus como um passatempo, irmão? Quem se atreve, irmão? Quem despreza? Quem abre mão desse tesouro? Por isso, irmão, você deve ler a sua Bíblia, orar pela sua igreja para que ela seja saudável, orar pelas autoridades constituídas, os homens, as mulheres, orar por toda a igreja, para que a nossa igreja, irmão, seja um lugar, não que tenha interferência humana, mas é um lugar que a cada dia a gente procure Deus puro, Deus puro, Deus puro, aleluia. Eu posso não conseguir, mas eu preciso buscar isto. Preciso ter essa intenção. Eu não posso, irmãos, usar a Bíblia para arrancar dinheiro do povo, para arrancar a obediência do povo, para arrancar louvor do povo, para arrancar satisfação pessoal. Eu não posso fazer isso. É Deus, irmãos, o que importa é Deus, são as coisas de Deus e não minhas, não nossas. Que perigo, irmãos, tratar a palavra de Deus com desprezo, como um divertimento. É muito chato ficar domingo à noite em casa. Eu preciso, irmãos, fale com Deus a respeito dessa indisposição. Quando a gente está doente, irmãos, e está sem apetite, a gente vai lá no médico, fala: doutor, eu não tenho apetite, eu não vejo a comida lá, não consigo comer. A gente
Se preocupa e vai atrás. Irmão, quando nós estamos sem apetite das coisas de Deus, precisa falar com o doutor Jesus, falar: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda, eu não posso permitir isso para a minha vida. Porque nós precisamos dessa voz, irmão. Será que nós podemos, irmãos, viver sem a voz de Deus, sem a direção de Deus? Eu não posso, irmão. Eu não posso. Será que você pensa que pode? Eu acredito que não. E para encerrar, irmãos, vamos só ver o que Jesus falou aqui em Mateus capítulo 24 e Mateus capítulo 7, versículo 24 até o versículo 27. Mateus capítulo 7, versículo 24 até o versículo 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aleluia. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, assemelhá-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua ruína, ou a sua queda. Irmãos, cadê o povo de Deus que está de pé aqui? Aleluia! Nós estamos de pé, irmãos, porque nós estamos buscando cumprir a palavra do Senhor. Graças a Deus, irmãos, a nossa igreja é uma igreja que tem Bíblia, que tem ensino. As nossas crianças estão lá aprendendo, os nossos jovens estão vindo, os irmãos estão vindo à escola dominical na quinta-feira, enfim, no domingo nós estamos ministrando o ensinamento e nós estamos colocando em prática. É por isso que nós estamos passando por tudo isso e nós estamos aqui de pé para a glória de Deus. Aleluia! E nós queremos dizer: Senhor, eu quero melhorar. Eu quero melhorar, Senhor. Eu quero melhorar. Nós estamos dizendo isso, irmãos. E Deus nos ama e manda essa palavra nessa noite. E porque Ele sabe que Ele quer incentivar, Ele quer nos dar essa motivação para nós melhorarmos na presença do Senhor. Está vendo, irmãos? Não é, irmãos, a doutrina da sua igreja, são os caprichos pessoais do seu pastor, das lideranças. É a voz de Deus, irmãos, que importa. É a palavra de Deus que importa. E é isso que nós estamos tendo o zelo de procurar fazer a cada instante, em nome de Jesus. Podemos dizer um amém bem gostoso para Jesus, irmãos? Amém. Glória a Deus. Podemos aplaudir ao nosso Deus de todo o nosso coração. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos, por favor. Ministério de louvor pode vir. Aleluia, aleluia. Que o Senhor Jesus Cristo fale melhor, como se diz, em cada coração. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus, irmãos, adorar de todo o nosso coração, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória ao Senhor Jesus. De todo o nosso coração. Continuar adorando.
irmãos, querendo Deus, amanhã nós temos o nosso IBBC. Estaremos aqui reunidos para estudar a palavra de Deus, segunda e terça-feira. Quinta-feira temos o culto com a participação especial da Jubrac. Então, venha participar, prestigiar os seus filhos, participar da juventude da sua igreja. Não é, perdão, não é essa ainda. Então, quinta-feira é o culto normal. Eu estava pensando que é dia 26, né, sábado. Tá certo. Então tá bom. Então tá corrigido, né? É culto normal na quinta-feira. E sábado, irmãos, nós temos o nosso trabalho em Botucatu. É sábado à noite. Evento de missões, mas o nosso compromisso maior é domingo de manhã, é reunião de superintendência. Então todas as lideranças devem estar presentes, tá bom? Nós estamos alugando uma van, contratando uma van. A irmã Marili está coordenando, então procurem a irmã Marili, marque lá seu nome para os irmãos não perderem a oportunidade, tá bom? Nós temos os irmãos de missões que vêm, a missão Desafio vem para participar. Então a partir das 9 horas da manhã a van vai sair daqui 8 horas, em nome do Senhor. Muito bem, meus irmãos, aniversário da Ingrid. Deus abençoe, Ingrid, graças a Deus, continue sendo uma bênção na presença do Senhor. Não sei se teve mais alguém que aniversariou, né? Então nós temos também os pedidos de oração que nós estamos fazendo, que já são de conhecimento da igreja. E nesse momento, irmãos, eu gostaria de convidar aqui a irmã Luísa Selmini. Irmã Luísa Selmini, pode vir até aqui e ocupa o espaço agora, irmã Luísa. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Nesse momento agora vou chamar a minha irmã Paula para estar à frente aqui comigo. Tá. A gente está fazendo um trabalho, né? Sobre a carteirinha dos membros da nossa igreja, né? Quem está com a ficha e não preencheu, se não tem, pede para a irmã Paula ou para mim, que a gente entrega, vocês preenchem, tira a foto, né, com a gente, né, Paula? Para a gente estar fazendo as carteirinhas de membro da igreja, tá? Sim. Eu vou estar chamando aqui o presbítero Odines. O senhor, o presbítero João Vitorino, também junto, os dois. Vai estar nos nomes. Né? Eu faço um Odine, o presbítero, carteirinha. Alguém pode tirar foto? Quem não tira foto? João Vitorino. É uma honra para os senhores. Também chama à frente o irmão Valdinei e a irmã Cida. Glória a Deus. Com muita alegria, eu passo a carteirinha de membro do irmão Valdinei, da irmã Cida. É um prazer.
Oswaldo Deodato. E a Thaís Deodato. Glória a Deus, aleluia. Irmão José, é um prazer entregar essa cadeira de meio para a irmã Thaís, é um prazer. Thaís Cristina. É um prazer entregar a cadeira de meio. Essa é Ingrid. Irmã Ingrid. É um prazer entregar a cadeira de meio para você. Irmã Maria Aparecida da Silva. Irmã. É um prazer, irmã Maria, entregar a cadeirinha de mim para a senhora. Irmão Claudinei, ele está? Irmão Claudinei, é um prazer entregar a cadeira de mim. O irmão Claudinei de Oliveira. Que alegria! Vem até aqui. É um prazer ter você como meio, a cadeira do meio, meu irmão. Deus abençoe. Marcos Paulo Campos. É um prazer, irmão Marcos, para entregar a cadeira de membro. Deus abençoe. Irmã Paula, é um prazer entregar a cadeira de membro para você, irmã Paula. Deus abençoe esse trabalho que a Paula está fazendo, é tudo trabalho dela, tá? As ideias nossas. É uma honra ter ela do meu lado trabalhando na obra do Senhor. O Senhor vem nos sustentando, dando graças, a gente sempre está juntas. Porque a obra do Senhor
pastor Joel, da pastora Marlene, que Deus abençoe. Uma salva de palmas para Deus. Amém. Queridos irmãos, essa credencial de membro é para todo mundo, tá bom? Então nós quisemos fazer essa maneira formal a inauguração desse trabalho. Nós estamos organizando a secretaria da nossa igreja. A sua não chegou ainda, é só acertar a documentação que ela chega também muito em breve aí, tá bom? Nós temos alguns pré-requisitos, né? E os irmãos se informem com as secretárias. Que Deus abençoe ricamente. Acredito que será um momento, um ponto de bênção, né? Que isso será um motivo de bênção para nós. Podemos chegar em algum lugar, apresentar, eu tenho aqui a carteira de membro, está organizada a secretaria. Isso vai nos ajudar também desse lado, em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Abençoados nessa noite, irmãos. Amém. Glória a Deus, tá? Procure a secretária e faça a sua carteirinha também. Será uma bênção também para a sua vida. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos adorar a Deus com mais um louvor. E vamos aí indo para o encerramento desse trabalho, em nome do Senhor. Vamos
amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos juntos. Amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Boa semana, vocês são maravilhosos, irmãos. Vamos com Deus.